Fala, time, tudo bem com vocês? Paulão Personal. Hoje estamos no episódio 5 do nosso Baritalk, o podcast falando sobre cirurgia bariátrica, com uma convidada especial, influenciadora, Poliana. Qual que é o sobrenome? Porque eu te chamo de chinelos e esse não é o seu sobrenome. Começa por aí. Cunha. Poliana Cunha, isso aí. Isso é muito importante, não é meu sobrenome, chinelos. Tá, mas vamos chamar dela, né? Todo mundo conhece, é a nossa Poli. Exato. Poli tem 28 anos. Nossa, Tem. eu ia falar 22, tô confundindo aqui, porque Não, nova, sou maravilhosa, tão- deusa. Claro que é. 28 anos, designer de produtos, casada, fez a cirurgia há 2 anos e meio e perdeu, no total, 56 quilos. Pois é. Hoje uma das grandes influenciadoras que a gente tem no nicho da cirurgia bariátrica. Você está com quantos seguidores hoje? Eu tô com 50 e poucos mil. 50 e poucos mil seguidores. Depois desse podcast vai bater muito mais. Amém. Vamos lá, vamos tentar? Exatamente. Poli, fala pra gente, eu acredito que é a melhor forma da gente começar a sua história com a obesidade. Como tudo começou, o que você enxerga que foi assim, Paulão, começou nessa fase e daqui foi evoluindo. Bom, tudo começou quando eu nasci. Uhum. Mas pior que é verdade, né? Muito verdade. Eu sempre fui uma criança gordinha, né? Digamos assim. Mas, se você for parar pra pensar, eu nasci nos anos 1990 ali, aqueles anos 90 ali. Todos nós. A gente tinha uma questão assim um pouco maior com as pessoas gordinhas. Então, mesmo se eu não era tão gorda assim, eu me via muito maior, né? Sim. Tipo, eu olhava fotos minhas de quando era criança, eu nem era tão gorda. Eu só tava um pouco acima do peso e que daria pra ser conversado ali mais tranquilo, mas não, desde cedo fui Mas- enfiada em muitas dietas, né? Restritivas, dieta da sopa, dieta da USP, cintas, com 11 anos de idade, usando cinta. Eu ia perguntar, quantos anos você tem, assim, a sua primeira lembrança mais marcante de quando tudo isso começou enfrentando a obesidade? Eu lembro. Acho que tem duas situações que começou que eu entendi que não tava tudo bem eu estar com o meu corpo. Eu tinha em torno de 8, 9 anos de idade, mais ou menos. Eu fui na praia com meus primos na época, né? E aí a gente foi comprar um picolé, como uma criança normal. Sim. Fomos comprar um picolé. E aí o vendedor vendeu o picolé para os meus primos. Aí quando chegou na minha vez, o vendedor falou que não ia vender para mim. O vendedor. O vendedor Sim. Carrinho ali. do carrinho da praia falou: não vou vender para você. Você acha que você precisava dar uma emagrecida, né? Você tá muito gordinha, não vai comer picolé, não. Meu Deus. Aí eu lembro que eu fiquei muito Sentido. assustada, né? Porque eu nunca tinha entendido que. Assim, eu não tinha percepção sobre o meu corpo até então, sabe? Você era uma menina de 9 anos. 9 anos, é. E aí eu fiquei com vergonha, né? E aí desde então eu comecei a ter um pouco mais de vergonha cada vez que passava sobre o meu corpo. E aí coisas pequenas começavam a acontecer e reafirmar que eu não estava bem eu ter aquele corpo. Por exemplo, eu fazia ginástica olímpica quando eu era menor, Sim. porque minha mãe não deixava eu fazer balé. Porque balé era para as meninas magras. Ginástica olímpica não. Eu podia fazer porque, né, tinha umas trompudinhas e tal. Aí na ginástica olímpica, a professora falava que eu não podia fazer tal coisa porque as meninas não iam me aguentar. Tipo, aí tem que só a menininha magra podia ficar no topo ali. Ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu não podia fazer tal coisa porque vou sei lá, num parque de diversões aquático da escola. Eu ficava em casa treinando como que eu ia me sentar na boia, pra não aparecer que eu tinha muita gordura. E aí eu vejo a foto, não era tanto assim, mas anos 2000, né? Sua cabeça já estava apontando algumas coisas ali. E qual momento qual o maior peso que você chegou? Ou melhor, qual momento você decidiu fazer a cirurgia bariátrica? O que você tentou antes
Aonde foi essa virada de chave? Bom, antes, para vocês entenderem, nessa época da infância, eu não era muito obesa, eu era gordinha apenas. Sim. Só que isso me desenvolveu um transtorno alimentar, né? Ficar sem comer por 2 dias e depois comer loucamente. Eu nunca tive uma relação boa com a comida. E aí, na minha vida adulta, quando eu passei ali pela fase de me assumir para a minha família, né? Que foi um evento que me trouxe muitos gatilhos psicológicos. Aí a compulsão... Foi um escape. Foi um escape total. Então a compulsão veio muito forte. Eu não sabia lidar muito bem com a comida, né? Sempre foi ou muito minha amiga ou muito minha inimiga. Não tinha meio termo. E aí eu fui morar sozinha também, né? Saí da casa dos meus pais nessa época, aos 21 anos, mais ou menos, de idade. Sim, bem novinha. E aí eu fui engordando 10 quilos cada ano. Porque eu tava no auge dos transtornos psicológicos, digamos assim, né? Muita ansiedade, tipo... Era uma fase que foi muito traumática, assim. Então eu fui descontando em comida, né? E aí, tanto que até eu falo, né? Tipo, a questão alimentar não é só puramente alimentar. Sempre tem alguma coisa atrelada. Sempre. Algum escape. E isso é normal, a gente vê muito isso com os nossos alunos aqui. Nunca é simplesmente a comida. A comida sempre é um escape para alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. E por conta dessa liberação, né, de hormônio da felicidade através da comida, através do açúcar, muitas vezes, o próprio corpo acaba pedindo. Quero só fazer um adendo. Não que isso seja normal. Isso não é normal. Não é normal, obviamente. Ela só acontece com maior frequência do que a gente imagina, né? Não é só com a gente. Sim. Acontece com mais pessoas. Então, não é normal, pessoal. Deixando claro, viu? Se você passa por esse tipo de episódio, se você encontra que toda a sua satisfação, sua alegria de viver é baseada nos sentimentos, nas sensações que você tem depois de comer exaustivamente, ao ponto depois de ter muita tristeza, nada em excesso é normal. Exatamente. Nada em excesso. Exatamente. E eu não tinha meio termo. Ou eu ficava sem comer, ou eu comia muito. Sabe o que me faz lembrar? A nossa época, que eu também sou de 91, você fica um pouquinho mais pra frente. Mas é época de revista. Sim. A nossa fase foi muito época de banca, porque não tinha internet, ai, gente. Sim. Uma transição. Então, todas as meninas da revista eram muito magras. E quando aparecia, tipo, olha isso, eu lembro de uma capa da Fernanda Souza. Nossa, Fernandinha. A Fernanda, ela não era gorda, ela não era nem gordinha. Você vai ver uma foto dela hoje, naquela época, ela não era nem gordinha. Mas na capa ela falava, eu sou gordinha sim, e me amo, sabe? Ou seja, se eu sou maior do que ela, então... Lascou. Exato. Então, tipo, era uma coisa que era muito colocado, né? Mas eu acho que é um pouco doido isso, porque a sociedade tinha essa questão, mas ao mesmo tempo a gente também se pressionava dentro da gente pra, tipo, parar de comer total. E isso pode gerar essa relação com a comida super não saudável. Até porque os nossos pais não foram ensinados em relação a isso. Então, quando tinham, né, a gente... não tinha esse controle de, será que ela tá comendo porque ela tá com fome? Ou até mesmo ensinamentos base. Você vai comer isso aqui até o final, tá? Porque tem crianças passando fome e você não pode deixar nada no prato. Nossa, isso é clássico. É clássico. E na época também, em 90, não se falava que fazia tão mal, por exemplo, o McDonald's, a Coca-Cola. Na época sabia que se fazia mal, mas, por exemplo, eu ia toda semana e ia no McDonald's comer com os meus irmãos, mesmo sabendo que assim não era tão saudável, mas não sabia o mal mesmo que fazia esses alimentos de fast food, embutidos e tudo mais. A gente foi ter um conhecimento sobre alimentação saudável mais frente. Era só se a criança realmente tivesse muitos problemas. E aí, qual foi o seu maior peso, assim? Nossa, desculpa. Eu cheguei a pesar 111, quase 112 quilos. Qual ali. A sua altura, pra quem não Minha altura, eu tenho 53, pra quem não sabe, tá? Eu sou uma nenenzinha.
Oi, pessoal. Ou seja, 47 de IMC. Pra quem não sabe, a partir de 40, Já né, já tá. é considerado... Então não tinha nenhuma doença atrelada? Fora a obesidade? Tinha, assim, não era tão aparente, eu descobri fazendo exames, tá? Sim. Mas o que era aparente pra mim era dor muito grande nas costas. Quando eu ia limpar a casa, quando eu ia no mercado, eu ia fazer uma compra de mercado. Sim. Eu tinha que parar uns 5 minutos depois de andar, assim, sem ar. Muita dor nas costas, aí pra levar o saco pra ir pra casa também, muita dor nas costas, o tempo todo, muitas dores nas costas. Pra dormir? Pra dormir, eu roncava muito, né? Aí depois eu fui descobrir que eu tinha apneia. Sim. Eu não conseguia fazer coisas simples do dia a dia, como amarrar meu tênis. Assim, tipo, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha até vergonha de falar, mas, tipo, por exemplo, eu uso coletor menstrual. Não conseguia colocar. Porque não alcançava. Não alcançava mais. E, lembrando, eu fiz ginástica olímpica quando eu era criança. Então, Sim, eu sempre fui exatamente. muito Flexível. elástica, muito flexível e tal. E isso me frustrava demais. Não consegui fazer um ato simples de Trocar né? o coletor. Qual foi a virada de chave pra você? Quando você decidiu, não, eu vou fazer a cirurgia? Olha, eu acho que tudo começou quando eu comecei a fazer terapia, tá? Sim. Eu fiz terapia antes, realmente. Eu fiz a minha cirurgia em 2021, mas eu comecei a terapia em 2018, mais ou menos, ali naquela época. E por que que eu falo que acho que essa foi foi o primeiro passinho, né, pra realmente fazer a cirurgia? Porque antes eu me odiava. Eu me odiava demais. E a terapia me ajudou a ter um pouco de auto-amor. Uhum. E aí, nesse sentido de, tipo, olhar pra mim mesma com um pouco mais de carinho, aí eu comecei a perceber as coisas que eu comecei a deixar de fazer por conta da obesidade. Antes eu não ligava, não tava nem aí. É isso mesmo. Depois eu comecei a perceber, nossa, eu não tô conseguindo caminhar. Eu só queria fazer uma caminhada, não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo subir uma escada. Queria fazer uma trilha, porque eu queria começar a me cuidar, fazendo, não conseguia, doía, não tinha fôlego, sabe? E eu comecei a perceber que eu não tava tendo qualidade de vida. Aí eu fui fazer os exames. Um ponto Aí eu chave. descobri, né, pré-diabetes, aí eu descobri que eu estava com gordura no fígado, eu descobri a apneia, e aí eu comecei a ter muito medo. Eu tava com 25 anos na época. Medo do futuro. Eu comecei, pô, e aí, se eu tiver filho? E essa sua preparação foi difícil para fazer a cirurgia? Como é que foi? Qual foi o ponto mais difícil nessa preparação? A hora que você for descobrindo as doenças, por exemplo? Ou te passaram alguma dieta específica, que antigamente passava, né? Para fazer a cirurgia. Hoje em dia não mais. Depende. É porque assim, quando eu fui procurar fazer a cirurgia bariátrica, na época eu era vegetariana também, né? E aí eles falaram que eu precisava voltar a comer carne. Então eu ainda demorei. Essa foi minha preparação. Eu decidi sobre isso. E aí eu demorei tipo mais 1 ano e meio, mais ou menos, pra decidir realmente. Aí eu vi que, cara, não tem jeito, isso aqui tá, assim, precário demais. Não, tipo assim, eu posso morrer, sabe? Tipo, claro que eu comecei a ficar com muito medo mesmo sobre o meu futuro. E aí eu decidi. E aí, pra preparar, né, eu comecei a ver muito Instagram de pessoas que fizeram. Isso que a gente ia te perguntar. É, Nessa época você começou a procurar pessoas que já tinham contato com a cirurgia. sim. Que é engraçado, né? Hoje é um assunto muito falado. Hoje a cada lugar que você vai conversar, eu conheço alguém que fez a cirurgia bariátrica, mas há 3 anos atrás, Não tinha. gente, não tinha. Eu tive Eram raros, os meus pessoas. primeiros contatos há 4 anos atrás, quando uma colega de trabalho fez a cirurgia. Então não era tão simples assim de se falar sobre a cirurgia. Sim. Medo da morte da cirurgia. Tinha isso, eu tinha medo. Aham. E assim, os contatos que eu tinha de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica eram muito poucos e mínimos, né? E quando eu fui procurar pessoas que tinham feito, aí que eu comecei a ver, nossa,
tá, então não é o caminho mais fácil. Antes eu tinha muito preconceito. Todo mundo! Muito preconceito. Eu achava que era o caminho mais fácil. Eu achava que era, tipo, pessoas preguiçosas que não queriam ir pra academia. E aí eu falava, não, mas eu não sou preguiçosa, eu vou conseguir na raça, etc e tal. Só que aí eu fui vendo que, pô, não tem nada a ver, olha isso aqui, ó. Aí eu conheci a Matonelli. Oi, Matonelli. Que lindo! Legal. Claro. Eu conheci ela e ela me falava muito sobre que, tipo, é uma decisão de vida pra sempre. O resto da vida. E que não apenas isso, não só fisicamente o seu corpo vai mudar, mas, tipo, você mentalmente precisa mudar. E aí eu comecei a entender que o buraco era mais embaixo. Nada de mais fácil. Nada de mais fácil. Exatamente. Por isso que eu falo, eu ainda demorei um pouco pra decidir realmente, porque nessa época eu ainda, pô, eu tava descobrindo as coisas, eu tinha medo, muito medo, né? E é normal. Só que eu sentia muita falta na internet de ter pessoas que falavam que não. Porque eu via muito de gente se odiando demais na época de quando era obeso, assim. Tipo, nossa, olha como eu era horrível, olha como que eu pude me transformar nesse monstro. E eu vendo, eu com o meu corpo de 111 quilos vendo aquilo, eu me sentia muito mal. Tipo, nossa, mas você era assim, por que você não se abraça como você era antes, sei lá. Exato. E eu sentia. Não tipo, anular 100%, era uma doença. Né? E Exato. doença se trata. Exato. E por isso que eu criei meu Instagram quando eu decidi, porque eu sentia muita falta de ver pessoas que não se tratavam mal, sabe? Tipo, parece que é, tipo, eu antes era uma pessoa morta, agora sim eu tenho vida. Mas, tipo, não é tudo preto e branco, né? A gente Nunca, precisa não. se tratar pra sempre, né? Tipo, depressão pode acontecer depois também. Gente tipo, acima do peso, gente magra. é, Existe transtorno pra todo mundo. exatamente. Um ponto importante, obviamente, não precisa falar o nome da clínica que você operou, mas você se sentiu bem amparada, foi explicado como é que foi esse processo dentro da clínica para fazer a cirurgia, como foi a sua cirurgia em si, seu pós-imediato? Não, foi tranquilo, tá? Em relação a isso. Sobre informações, a primeira consulta que eu fui com a doutora, ela me explicou que, né, não era um milagre, que eu precisava ir pra academia e que eu nunca esqueço que ela falou, você sempre vai lutar contra a obesidade pro resto da sua vida. Mesmo se você fizer cirurgia bariátrica ou não, tá? Muito responsável. Eu espero que você entenda disso, tá? Se você entrar, você vai lutar contra a obesidade o resto da sua vida. E isso me fez pensar muito sobre, porque eu não entendia na época por quê. Hoje eu entendo, né? Exatamente. Não é uma cura, é uma remissão. Não é uma cura. E a sua cirurgia foi tranquila? Sem nenhuma intercorrência? Tudo muito tranquilo, né? Assim, a clínica que me operou, eles tinham uma equipe multidisciplinar. Só que aí é um ponto muito importante, né? Eu sabia que para fazer uma cirurgia bariátrica eu precisava de laudos, etc e tal. Esse é um ponto. Sim. O outro ponto eu sabia que eu precisava mudar a minha mentalidade e que a terapia era muito importante e ter uma nutricionista era muito importante. Então eu busquei essas coisas por fora. Eu não dependi da clínica, porque 100%. o da clínica era coisas de gaveta, né? A Grupo. dieta de gaveta, era tudo em grupo. E eu já fazia terapia antes, então eu sabia que era muito diferente quando você tá sendo cuidada, né, atenciosamente. E eu não tava em busca de um laudo, então eu não fiquei só com eles nesse sentido. Mas de resto foi super tranquilo. Cirurgia foi tudo certo. E o pós-operatório? Imediato. Ai, dieta líquida, do nada, eu não posso mastigar, socorro. Pois é, gata. Como foi? Foi babado. Que babado, me conta esse babado.
assim, é porque eu já tinha me preparado muito antes também, né? Então acho que isso fez toda a diferença. Então eu já sabia psicologicamente que eu ia ter que passar por isso, mas ó, um mês, o que que é um mês da minha vida pro resto da vida, sabe? Sim, claro. Então eu fiquei muito eu me agarrei muito nisso, porque senão eu teria me surtado. Uma mensagem pra quem está nos ouvindo. Entendeu o recado, anjo? Se prepare, busque apoio, busque conhecimento pra não sofrer no pós-operatório. Busque Muito conhecimento, obrigada, já diria, né? Polly. Ai, gente. Mas acho que isso é uma coisa muito importante, gente. Se você tá querendo fazer cirurgia bariátrica, o que você puder fazer antes pra se preparar. Cara, eu sabia tudo o que ia acontecer. A dieta líquida, pastosa, branda, etc e tal. Eu sabia como ia ser. Então eu esperava por aquilo. Uhum. Não que isso tenha sido mais fácil, né? Porque não é mais fácil. E é bem chato. Mas, inclusive, minha terapeuta falou bastante sobre o quanto a mastigação tem a ver com o nosso prazer. Então, ela me ensinou bastante sobre... Ó, quando você voltar a mastigar, você vai perceber que você vai começar a ter prazer de volta. Relaxa, ó, falta só um pouquinho, falta mais um pouquinho. E aí eu me agarrava nisso, tipo, eu vou conseguir mastigar de novo. E realmente, o nosso prazer tá muito voltado com a mastigação, isso é meio doido. Eu acredito que por causa da ansiedade, né, a galera, o bariátrico em si já tem um problema disfuncional com a comida, muito ansioso para tudo. Sim. E aí parece que a galera fica meio cega na hora de fazer a cirurgia e não entende. Tipo assim, o cirurgião tá falando, ó, você vai ter que mudar de vida. Sim. Você vai ter que mudar de hábito. E o pessoal acha que é super tranquilo. Vou mudar, vou fazer tudo que eu não fazia antes, vou começar a fazer agora Vou tranquilamente. apertar um botãozinho chamado cortei meu estômago. Aí depois que faz a cirurgia, que tem esse choque, que você percebe, parece que eles caem em si. Fala, putz, não tem mais volta. Aí começa o arrependimento, aí começa 1001 coisas, porque essa preparação foi feita de forma disfuncional, ou simplesmente, né, vamos comprar os laudos aí, que a gente sabe que acontece. Já acontece, eu já fui procurada. Quanto você cobra no triplo laudo? Eu falei, eu cobro a sua saúde, vamos fazer acompanhamento? Ou não existe também isso, não. o pessoal compra, vai na clínica e paga no particular e pega todos os laudos. Nossa. E aí não tem preparação, simplesmente não tem preparação e depois se for sofre falar depois. sobre isso, eu tenho pacientes que moram, sei lá, no estado, não, Portugal, que foi pra Turquia, simplesmente para operar, sem fazer. A coleta de exame foi quando chegou, um dia depois faz a cirurgia, depois sai de lá com papel e você volta pro seu país tranquilamente. Tchau. É bem isso. Gente, é sério, olha. Você uma se arrependeu fábrica, no né? momento? Não. Não, eu não me arrependi, mas eu entendo quem. Eu entendo quem se arrepende. Porque assim, eu acho que tem duas fases de arrependimento. A primeira fase, com certeza, é a primeira, né? Da fase líquida, etc e tal. Muita gente, inclusive, fica super arrependido, né? Depois disso. Mas assim, é o que eu falo. É um mês. Entendeu? O que é um mês pro resto da sua vida, qualidade, etc e tal. Mas acho que o segundo momento de arrependimento talvez seja no pós, que você pensa, pô, se eu não tivesse feito cirurgia bariátrica, será que eu teria conseguido? Porque hoje em dia eu tenho energia para ir pra academia, hoje em dia eu tenho uma disciplina. Só que eu fico pensando, pô, se eu não tivesse feito a cirurgia bariátrica, eu nunca conseguiria continuar e ter essa constância que hoje em dia eu tenho. Não, porque também tem uma relação hormonal, neurotransmissores. Então, um corpo inflamado e obeso não teria tanta força suficiente. Acontece, tá? Né? Não vamos falar que não acontece. Não é uma regra. Tem pessoas que realmente, assim, você vê uma trajetória quase que inacreditável. Mas não são todos, são pontuais que conseguem lidar com isso. Até então, um corpo obeso tem uma dificuldade em relação aos hormônios e aos próprios neurotransmissores e assim por diante. Com certeza, antes eu não conseguia, tipo, eu tentava comer bem, ir pra academia, mas nada acontecia. Eu engordava, tipo, se eu saísse um pouquinho, eu já engordava tudo de novo, então isso não me dava vontade. Sim. Exatamente. Né? Quais as principais decisões que você fez no seu pós-cirurgia que você considera determinantes para o sucesso dela?
O que você fez, o que se tornou um hábito que você fala, não, putz, se eu não tivesse feito isso lá no começo, talvez eu não chegaria aonde eu cheguei hoje, ou o resultado que eu tenho hoje, porque a gente sabe que mais da metade dos bariátricos tem reganho de peso após ali 1 ano e meio, 2 anos, e você já tá com 2 anos e meio, mesma coisa. Sim, tô com peso estável. Lindo. Bom, primeira coisa, acho que principal pra mim, terapia. Com Assim, certeza. acompanhamento toda semanal. Por favor, gente, faça terapia. O pessoal acha que não é importante, cara. Isso é... Cara, se eu. Porque nesse meio tempo, eu poderia falar. Primeiro lugar, a academia, eu poderia falar. Mas se eu não tivesse com a base sólida da terapia, eu já teria desistido. Exatamente. Entendeu? A cabeça é o que puxa, não tem como. É isso. Com certeza, a terapia. Acho que pra mim é o essencial e principal. E aí depois, com certeza, academia, né? Ter feito com você, inclusive, né? A Não tô consultoria. puxando essa coisa, é verdade? Tá? Mas é verdade, a consultoria foi uma divisão de águas mesmo, porque antes eu ia de vez em quando ali. E aí, quando eu fiz a consultoria, eu tinha 5 dias definidos na semana, então eu ficava com dó de não ir se eu não fosse. O dia do glúteo bem na quarta-feira é muito estratégico, né? Pra não faltar no meio da semana. Exatamente. O Muga Luísa Souza. Mas eu gosto de chamar isso de empilhamento de hábitos. Quem já leu Hábitos Atômicos, né, sabe sobre isso. Então, por exemplo, eu faço terapia, o que me garante que eu preciso realmente fazer academia, que se eu faço academia, pô, eu tenho que comer direitinho. Se eu tô comendo direitinho, por que eu não vou pra academia? Tá, mas peraí, pra eu continuar mantendo tudo isso, eu tenho que fazer a terapia. É o empilhamento dos ciclos, né, de hábitos. Você vai... Tem um autocuidado que você não tinha antes, né? Eu percebo muito isso. O bariátrico, quando ele se cuida, na verdade, é uma demonstração de amor por você mesmo. Sim. Por sua pessoa, por sua cirurgia. O que as pessoas parece que não têm antes da cirurgia isso. E é adquirido, e é aí que entra uma autoestima melhor, porque você se cuida melhor e uma coisa vem puxando a outra. Alimentação, academia, nutrição, cabeça, e tudo isso envolve o mesmo cuidado com a sua cirurgia. E hoje, como é que funciona a sua rotina de uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica depois de 2 anos e meio, cuidando da sua cirurgia? Como é que funciona? Desde a hora que você acorda, o que você toma, como é que é a sua alimentação, que hora você vai treinar, até a hora que você vai dormir. Tá, eu vou falar de um dia de rotina normal sem ser reparadora, né? Exato. Que loucura, pessoal. Foi uma jornada insana. Foi uma jornada. Agora vem de volta a minha rotina, pelo amor de Deus. Amém. Bom, então, quando eu acordo cedo, né? Umas 6 da manhã, mais ou menos. E aí eu tomo o meu pré-treino. E aí eu tenho algumas suplementações que eu preciso tomar, né? Então, por exemplo, creatina é algo que eu tomo, whey protein também, algumas vitaminas também tomo. Enfim, não sei se eu preciso falar todas as coisas que eu tomo. É só para entender enfim. a rotina. Exato. Então, tomo meu pré-treino, vou pra academia, faço o treino do Paulão. Com certeza. Brincadeira. Aí eu volto, aí eu tenho mais uma refeição também, que foi montada pela Dani, né? E aí depois vou trabalhar. Sim. Trabalho de casa mesmo, home office. Aí eu conto as horas pra vir minha hora do almoço, porque eu amo a minha horinha do almoço. Como bonitinha. Normal, gente. Prato normal. Arroz, feijão, salada, carne. Não tem muito segredo, entendeu? Exatamente. Acho que isso é a maravilhosidade. Ainda não tem nenhum segredo. E é isso. Aí depois volto a trabalhar. Aí meu lanche da tarde. Que horas, mais ou menos? O meu lanche da tarde é por volta das 3 horas, mais ou menos, Tá. 3:30 ali. E aí eu como um lanchinho com... Ai, gente, a Dani é maravilhosa. Ela colocou toast de atum pra mim no lanche da tarde, que é um dos meus favoritos. E todo mundo pede, gente. Graças a Deus, mais uma vez, não é nada, né, específico da lua, Sim. que dá pra encaixar. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Teve uma vez que ela deixou no lanche da tarde um prato pra mim, pra eu comer. Pra evitar com que eu me sinta, tipo, sem substância, né, pro resto do Sim. dia e não me desgaste.
uma estratégia São boa várias também. fases. São várias fases. Eu, como Nutri, eu sempre falo que a comida, ela acontece na hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, isso é comum. Agora, as fases que nós estamos enfrentando das nossas vidas ditam muito sobre essas escolhas que a gente vai fazer naturalmente. Então, se eu estou com a minha paciente, minha Polly, que tá sofrendo um pouco mais agora de ansiedade por decisões importantes da vida. Lembra? Vou fazer outra pós-graduação ou não vou? Como que vai ser agora essa fase em relação ao meu trabalho, em relação a tudo que eu faço com as marcas aliadas? Eu sabia que tinha um momento ali um pouco mais crítico, que eu precisava ser estratégica para não te deixar na mão. Ai, gente. Né? Então, tem diferença. Porque eu não tô puxando sardinha pra mim, não, mas galera, mas sim, barulhos! Eu parei aqui, porque a Dani, ela é muito empática, né? Tipo, acho que esse acompanhamento individual, ele não olha só pra sua rotina diária. Sim, pro seu momento, né? Ansioso que você tá tendo ali, você entende, né? Que até pra gente que é bariátrico, ter transtorno alimentar é algo muito comum. Muito comum. Foi uma das minhas maiores decisões antes de querer trabalhar na luta com o bariátrico. Foi exatamente isso, me vestir daquele personagem. Eu realmente apago o meu mundo pra viver o seu. Porque é nesse momento que eu sei que você vai conquistar e eu também. E isso é muito interessante porque a gente sempre aborda no Instagram, cara, se você não sabe sua meta de proteína, meta de água, as suas refeições, a substituição das suas refeições, a quantidade de comida que você precisa comer e as suas estaminas, cara, tá errado. Sim. O bariátrico, ele precisa ter esse controle de saber o que precisa se alimentar da forma certa, a quantidade certa. E a gente recebe o quê? Não sei a minha meta de proteína. Não sei o que eu preciso comer. Não, desculpa. Não precisa citar nomes, nem é pra fazer isso. Mas antes, a pessoa que te acompanhava era especialista em cirurgia bariátrica? Era. E era, assim, nesse nível de... Não, era mais ou tipo assim, tinha as metas de proteína e tal. Na verdade, eu já fui acompanhada por 3 nutricionistas diferentes, tá? Só que teve alguns motivos porque eu saí delas. A primeira foi porque o problema, ela não tinha as questões a primeira de todas, né? Ela não tinha essa questão de metas e tal, eu não entendia muito bem e ela não me dava autonomia. Por exemplo, ela definia tudo. Ela definia tudo e eu gosto de ter um pouco mais de liberdade, por exemplo. Eu sei que eu preciso consumir isso aqui de proteína e de carboidrato, mas, pô, hoje eu vou sair para um aniversário. O que eu faço? Eu não sabia o que fazer, porque lá eu tava pedindo para ter uma beterraba e um ovo, sei lá o que, entendeu? Tipo, porque tinha nutriente X. Mas como que eu vou achar isso num restaurante? Eu não seguia, era muito mais fácil eu não seguir uma dieta quando você não tem autonomia. Exatamente. E tipo, ela não me ensinava. E aí depois eu fui... Quando eu comecei a aprender um pouco mais com minha antiga nutricionista, aí eu comecei a ter um pouco mais de autonomia. Aprender, né? De novo, aprender. Exato. E aí você tem esse negócio de ensinar também, né? Porque você ensina demais também como a gente consegue se virar, né? Porque no final do dia a gente precisa se virar. A gente é humano, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então. E você também tem a questão de conseguir visualizar o todo, né? Que eu não sou um robô. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, 4 refeições até o meio da tarde, 3 da tarde. Isso. Aí depois eu janto. Umas 7, mais ou menos, da noite. E aí eu fico fazendo nada, né? Jogando The Sims? Jogando assim, lendo um livrinho agora, que eu saí da pós-graduação. E aí eu tenho uma ceia, né? Que é colágeno. E é isso. Ao todo, 6 refeições no dia, bem divididas, de acordo com a rotina dela. E lembrando que tem dia que ela não tá com tanto apetite e outro dia ela tá com muito apetite. Às vezes eu troco. Às vezes é uma loucura, pessoal. Tipo, por exemplo,
Às vezes eu não tenho fome de noite, né? Então eu coloco a ceia pra 6 da tarde e eu janto um pouquinho mais tarde. Estratégica. Estratégica. Você tá entendendo meu orgulho? É isso. Qual que é o maior mico que você já pagou com a cirurgia? Mico? Não, tem que saber as podres. Você já passou... Eu também quero saber. Só pra você. Um mico. Eu acho que eu não tenho como não falar sobre questões intestinais, né? Dessa terrível. Gente. Terrível. Só quem entende. Todo mundo faz cocô, pode falar, não tem problema, não. Só quem entende. Ou deveria fazer, né? No mínimo. Não, é porque assim, eu também tenho a questão mais agravante que eu retirei minha vesícula, né? Então, cara, depois disso foi um marco Na minha vida. na minha vida, entendeu? A Nutri que fica calada nessas horas. Continuemos, pessoal. Teve uma vez que a gente foi viajar, eu e minha esposa, a gente foi viajar de ônibus, né? E era, sei lá, 8 horas de ônibus. Amiga. Aí, mas só que, assim, não aconteceu nada demais. O que aconteceu foi o seguinte. Antes de ir pro ônibus, eu não me planejei o suficiente pra jantar em casa. Então eu cheguei na rodoviária com fome. E aí o que eu fui fazer? Fui comer uma coxinha. O que tinha lá, né? Uma coxinha, né? Entendi. Comi a coxinha, fui pro ônibus. E aí eu dormi. Só que aí, Laís ficava me cutucando o tempo todo. Eu não tava entendendo. Minha filha, deixa eu dormir. Aí depois, quando a gente parou na parada, ela falou, cara, você não para de peidar fedido. Eu não sei mais o que fazer. E ela ficava com vergonha das pessoas que estavam em volta do ônibus. E ficava tentando disfarçar. Não é Não sou eu, não. É de trás ou de frente, não é minha esposa dormindo, linda. Aí a gente tem uma viagem, inclusive, pra agora, e ela falou: você não vai comer coxinha, não. Não você vai vai comer mesmo, tá? Não salada, vai. Isso, comida obrigada, de verdade, Cris. ela não vai deixar Obrigada, sair. eu vou conversar com a Laís. Vamos Sensacional. Pelo amor de Deus, gente. O bariátrico isso, tem gente. alguns problemas relacionados ao intestino que- inteiro também. Tem que fazer escolhas, né? Tem que ficar claro isso. Tem que ficar claro que também existe tratamento. Sim, Né, precisa pessoal? cuidar do intestino, né? Não é assim que a gente Obrigada. recebe aluno, por exemplo, Paulão, tô com diarreia faz 2 semanas, 3 semanas, O falou, tá, minha cirurgião disse linda. que é normal. Pior, o cirurgião falou que é normal. Eu falei, cara, você conversou com a sua Nutri? A Nutri não me atende, não consigo marcar a consulta com a Nutri. Cara, isso não é normal. O intestino precisa ser cuidado. Inclusive, até a gente fala que o cheiro está muito atrelado à alimentação, né? Quanto mais Muito. errado ou alguma intolerância, o bariátrico não sabe, piora tipo 10 vezes mais. Já é ruim. Sim. Piora muito. É muito atrelado, tanto... Claro, não é 100%, porque todo barato faz, porque eu como carne vermelha, então é por isso que eu peido podre. Não é. Não é só por isso. Tem toda a digestão. Mastigação, viu, Bares? Do meu coração. Mastigação, com certeza, inicia ali o processo de digestão e realmente contribui. Mas uma flora intestinal desequilibrada tem uma alta putrefação do alimento por conta das bactérias que estão ali descompensadas. Então tem sim que fazer investigação, inclusive junto com o gastroenterologista. Não é bobeira, não é, nossa, não é para todo mundo. Sim, é para todo mundo. Porque quem fez a bariátrica não é para fazer a bariátrica, fez em qualidade de vida com vergonha. Exatamente. Né? Exatamente. E eu já engancho na minha próxima pergunta. Como influenciadora, porque hoje você influencia, você tem o seu próprio grupo lá das meninas que estão para fazer cirurgia ou fizeram, o que você enxerga que é a maior dificuldade do seu público hoje que você acompanha lá de perto? Tá. Que estão no processo ou que fizeram a cirurgia? Eu acho que o principal é a comparação entre outras pessoas. Sensacional. Eu consigo ver que isso é algo que se repete tanto no pré e no pós, assim, sabe? Duro Porque, demais. cara, o tanto de mensagem que eu recebo sobre, olha, faz 1 mês que eu fiz a cirurgia e eu só emagreci 10 quilos. A fulana X emagreceu 15. Tá tudo certo comigo? E aí, sim, no início eu ficava tendo mais paciência. Não, tá tudo... Hoje eu fico tipo, pô,
é sempre isso. É sempre essa dificuldade. Tipo assim, as pessoas se comparam demais com os outros e sempre acham que a cirurgia não deu certo pra elas. E aí eu vou trazer talvez um racional de tipo assim, nós como ex-obesos, a gente sempre se frustrou com o fracasso de emagrecer. O fracasso de emagrecer sempre foi muito presente, a gente já tentou de tudo. Como que isso aqui não vai dar certo pra mim? Né? Eu me submeti a uma cirurgia, isso não tá dando certo pra mim. A gente é muito ansioso, né? É muito comum bariátrico ser ansioso. Então, além de todas as tentativas de emagrecer a gente não ter dado certo, a gente acha que também a bariátrica não vai dar. Então é muito comum. É um trauma, né? De, tipo, tudo dá errado pra mim. Exato. E aí a comparação é muito, muito real, assim. E também, acredito que no seu, é uma das perguntas campeões, né? Putz, parei de perder peso, tô com 2 meses, parei de perder peso, ou, eu acho que eu não tô perdendo o suficiente. Cara, a cirurgia é pro resto da vida. Quanto mais tempo você fizer certo, maior os resultados. Não é um ano que vai ditar o resultado o final da sua cirurgia. Parece que a galera... Mas é isso, é ansiedade e achar que nada vai dar certo. E lembrando, né? Tem final? Não tem. 9 anos eu tenho. 9 anos. Continuo passando mal, continuo me cuidando, vou fazer exame de sangue amanhã. Que bom, né? Tô tão orgulhosa de você. Não, mas é real. Eu acredito que, de novo, a gente fala sobre o conhecimento adquirido e colocar como crença vai dar certo, sim, não é natural. Mas a terapia, mais uma vez, a gente indica. E entender que eu tenho 1,67 m, 1,68 m, às vezes fico na dúvida. Tenho 83 quilos. Quantos metros você tem? 1,53 com 58 quilos? 58 quilos. 58 quilos, olha, a memória da Nutri tá boa. Então, imagina, a minha altura, o meu peso pro seu é extremamente diferente. Meu corpo vai corresponder diferente do seu. Então, o Paulão, quando operou lá com 1,83 m... 86. Com seus 170 quilos? 175, quase 180. Exato, aí você operou com 111 e passou a altura. O primeiro mês vai ser diferente entre vocês dois. A gente... É diferente, né? A estrutura é diferente. A estatura é diferente, a quantidade do tecido adiposo acumulado, o nível de esteatose hepática, como que estava esse intestino antes da cirurgia? Talvez o seu não estivesse tão prejudicado assim, e talvez o dele estivesse, porque existe uma história. Um paciente que faz uso de antibiótico desde pequenininho, se teve alguma complicação, isso vai refletir lá na frente. Tipos de alergia. Então, gente, não precisa e não deve se comparar. Cada história é única. E não só isso também, eu digo até hoje, por exemplo, né? Hoje, eu tenho uma amiga, a Laís, do meu bariátrico, inclusive, ela tem a mesma altura que eu, tá? Só que... Ela é 1,53. Alta! Não, ela tem exatamente a mesma altura. Que fofinha! Só que ela operou com 93 quilos. Eu operei com 111. Ela perdeu... E ela ficou com 52 quilos. Eu fiquei... O meu mínimo do mínimo do mínimo foi 55. E eu não posso me comparar com ela, mesmo tendo a mesma altura... Porque, de qualquer forma, as escolhas, tipo, a rotina dela é diferente da minha, o corpo dela é diferente do meu, apesar de ter a mesma altura, a minha composição corporal é diferente da dela, a gente tem históricos totalmente diferentes, assim, sabe? Vamos levar em consideração, tem meninas, se a gente for falar Ciele já é mãe. Ela também. Laís também. Tudo isso muda. Tudo isso muda. E tipo, eu lembro que eu fiquei um pouco surtada, não vou negar, tá? Quando eu comecei a engordar um pouco, né? Depois de começar a ganhar massa magra. Engordar, entre aspas, pessoal, pra quem não tá enxergando isso aqui. Isso aqui é bem entre aspas. Eu cheguei no mínimo com 55. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais de massa, e aí eu fui pro 58. O surto que eu tive de trauma, de estar engordando, foi um negócio muito grande. Tô com reganho, socorro. Exato. E aí eu olhava e eu ficava, gente, eu tô com 58 quilos, não é o meu peso ideal, é até no máximo 58. Se eu passo disso, já estou na obesidade. Tipo, obesidade não, é sobrepeso. E aí depois cara, nada a ver isso aqui.
olha a composição corporal que eu tô tendo agora, entendeu? E imagem, né? Se você. Hoje, gente, quem está ouvindo também esse podcast, corre lá no perfil do Paulão. Sim. Ele postou um Reels exatamente com um cara de 71 quilos, fibrado, com o corpo totalmente definido, e um cara com 71 quilos, gordinho. Não tá gordinho, vai, tô brincando. Ele tá Mas assim, normal, é diferente, né? tá normal. Quando a Ele tá gente se normal. pesa, quando você sobe numa balança comum, você pesa sua massa muscular, a sua gordura, os seus órgãos, a quantidade de água que você tem no corpo, sua massa óssea. Exato. É muita coisa. Então, se você perde gordura, perdeu um pouquinho de água, aumentou massa muscular, bateu a mesma coisa, sua composição está mudando. Mas o seu peso não vai alterar. Só que nas roupas, por exemplo, você vai ver, não, minha roupa tá larguinha, tá tudo cabendo normal. E é isso que a galera não entende, né? Que não é simplesmente peso, é composição corporal. E aí entra percentual de gordura e mil e outras coisas. Agora sobre o processo da sua reparadora. Certo. Fala pra gente como é que foi o processo, a cirurgia em si e a recuperação. Certo. Eu fiz separadora de mastopexia e abdominoplastia, né? E também coloquei prótese também, enfim. Foi tranquilo até, né? Tipo, nenhuma cirurgia legal, vamos lá, né? Com certeza. Mas eu fiz a minha cirurgia no particular, né? Você conhecia o médico, Eu com indicação. Foi uma indicação, o médico cirurgião foi uma indicação, foi no particular, porém eu tive algumas ajudas do meu convênio em relação a reembolso da abdominoplastia, e hoje em dia eu estou em um processo judicial para conseguir o valor completo que eu gastei, porque o convênio tinha me dado uma negativa, entendeu? Como eles deram negativa, eu fiz pelo particular, eu consigo processar o convênio por conta disso e ainda receber danos morais, porque o convênio eles não podem recusar a cirurgia reparadora, gente. Porque a flacidez é um efeito colateral da cirurgia e isso caracteriza que o convênio tem obrigação de bancar a cirurgia reparadora em si. Só que o que acontece, eles negam. Todos. Exato. Isso é meio que unânime. Eles sempre vão negar. Então, entrar com um processo ou para pegar a liminar para fazer a cirurgia ou depois é válido, porque se caracteriza, segundo a lei, como um efeito colateral. Só para ficar claro. Exatamente. Aí eu escolhi esse cirurgião por indicação, não foi do convênio mesmo. E aí eu fiz as reparadoras, fiquei 15 dias sem trabalhar e 15 dias curvadinha. Eu acho que essa é a parte mais chata. Mais chata. Assim, vou dizer que a parte mais chata mesmo, a parte mais dolorosa é o cocô, gente. Não tem o que fazer. Porque a anestesia prende totalmente o intestino. Nossa. E você não pode fazer força. Porque você tá costurada lá dentro. E, gente, foi assim, um parto, literalmente. Um parto. Eu acho que essa foi a pior parte, é o que eu sempre falo. Ninguém fala sobre isso, porque nunca ninguém me avisou. Mas essa foi a parte mais chata. E depois, realmente, a questão de ficar curvadinha, essas coisas, né? Depois... Você pensa em fazer outra? Não. Tem mais o que pra fazer, meu Deus? Não, depende, né? Não, inclusive, uma coisa que eu tinha incômodo antes era o interno das minhas coxas e meu braço. Mas a musculação ajudou muito, né? Então eu não acredito que eu precise fazer a reparação. E vai continuar ajudando, porque vai continuar ganhando massa muscular, né? Volta Exato. a ganhar massa muscular e vai continuar melhorando tô os aqui, ó, já ansiosa, porque a moça vai viajar quando voltar a projeto. Você se prepara. Você sabe, né? Qual que é o conselho que você... Última pergunta, gente. Qual que é o conselho que você daria para quem vai fazer a cirurgia hoje? Ou está em preparação? Meu conselho final aqui pra você que vai fazer cirurgia bariátrica. Primeira coisa é prepare-se, né? Pesquise tudo que você tem para pesquisar, estude bastante, veja perfis educacionais, veja perfis de profissionais, veja perfis de pessoas que já passaram, que contam a realidade nua e crua, que não romantiza a cirurgia bariátrica, que consegue contar os prós, mas também consegue contar os contras. Acho que isso é essencial, porque aí você consegue visualizar na balança se vale a pena mesmo.
Porque se você está fazendo a cirurgia apenas por estética, talvez tudo que é o contra da cirurgia não vale a pena. É uma mudança de vida pro resto da vida, vitaminas pro resto da vida, exames. Às vezes pode desenvolver coisas piores que você não consegue prever. Então, por estética, não acredito que vale a pena. Mas se for por qualidade de vida, por saúde, por você conseguir ter um futuro bom, para você conseguir correr com seus filhos, viajar, sim, fazer trilha, fazer as coisas que você sempre quis fazer, talvez ainda valha a pena, né? Então estude bastante, entenda bastante, corra atrás de profissionais e faça terapia. Muito importante. Sensacional, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Body Talk. Fala o seu arroba, pessoal, te seguir. Vai estar na descrição, mas... Meu arroba é polichinelos, não é porque meu sobrenome é chinelos, é porque era um trocadilho com fazer polichinelos de... Eu já brinquei com trocadilho com esse nome. É isso. E pra galera do YouTube, curta esse vídeo, compartilhe, comente, mande pros bariátricos que precisam, às vezes, entender um pouco a história de uma pessoa que fez a cirurgia para ver como é que são os processos. E muito obrigado pela companhia de vocês. Sou Paulão Personal. Nutri. Beijo. Tamo junto, gente.